Meu amigo, tivemos eleições em Portugal, né? E são alguns temas que nós queremos trazer aqui, mas eu queria começar, senhor Sepúlveda, pela polêmica, né? Porque nós tivemos uma polêmica aqui no Brasil em relação a isto, e eu vou jogar na tela aqui porque essa polêmica está, Vossa Senhoria incluso, meu amigo. Na verdade, tudo começa, né, com um tweet do senhor Luiz Roberto Barroso, né? E Luiz Roberto Barroso, ele foi acompanhar as eleições em Portugal, né? Ele tem feito esse trabalho de viajar para diversos locais, para onde está ocorrendo a eleição para diversos países e ali verificar como foi, buscar experiências, know-how para as eleições no Brasil. E ele colocou aqui a seguinte mensagem: em Portugal, como observador das eleições, vi um show de organização e democracia. Pesquisas indicavam empate técnico, mas o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. A gente olha e você automaticamente você vê algumas indiretas, alguns algumas alfinetadas, como nós dizemos aí em bom português, né, já que estamos falando de Portugal. Só que, senhor Sepúlveda, tinha alguns pontos aqui importantes que precisavam ser destacados, né, na fala do senhor Luiz Roberto Barroso. E o senhor fez isso daqui no Twitter, né, e foi um tweet aí que acabou ganhando uma velocidade como rastro de pólvora. O senhor diz o seguinte aqui, ó: omissões convenientes, dois pontos. As eleições em Portugal são confiáveis por serem em cédula de papel. O escrutínio é público no local de voto, com fiscalização. O contra-almirante, chefe da segurança cibernética do Estado português, considera o voto eletrônico ameaça à democracia. Então, são algumas pontuações importantes, relevantes e que muda completamente o sentido daquilo que foi tentado ser posto pelo ministro Barroso. E aqui, senhor Sepúlveda, no que nós podemos ver como uma bela corrupção da linguagem em si mesmo, porque ele usa de meias verdades para passar uma ideia completamente diferente do que é o sistema português, como se ele fosse semelhante ao nosso, né? Meu caro, por favor. Exatamente. Você disse tudo. A ideia de que a pessoa que está fora de Portugal, que não conhece, ela acha que o sistema em Portugal é com voto eletrônico, que é uma apuração secreta e que, uma vez proclamados os resultados, ninguém contesta. Primeiro, ele faz uma falsidade, porque é totalmente livre em Portugal, inclusive, se numa mesa de votação alguém apresentar uma contestação e não for aceito, é crime isso aí. Então, a liberdade para contestar resultados é total em Portugal. Bom, mas o que é que ele dá a ideia? Ele dá a ideia de que nós temos uma apuração eletrónica, uma votação eletrónica, uma apuração secreta e depois todo mundo aceita o resultado. Ora, não é nada disso o que acontece. O voto em Portugal não é voto impresso, é voto em papel. A pessoa leva a sua caneta de casa e preenche um papel e joga o papel dentro de uma urna. Entende? Então, isso já é o começo de ser um sistema completamente oposto ao que é o sistema brasileiro. E que o senhor Barroso diz que é um retrocesso. Portanto, isso é uma omissão gravíssima. Segundo, a apuração é feita in loco e é pública. Cada urna é aberta, os responsáveis da mesa vão separando os votos por partidos e todos eles vão ver depois o voto ao computar, ver se confirmam. E mais do que isso, ao lado existe uma mesa de partidos que podem contestar. Portanto, é uma apuração totalmente pública. Ao final daquela apuração, quando todas as pessoas verificaram os votos, é feita uma ata
Uma ata que é assinada por várias pessoas dizendo o resultado. Portanto, a apuração é pública. O voto está ali para ser conferido quantas vezes for preciso. Por isso a alta credibilidade e por isso é que não existe uma contestação. Agora, tudo isso foi emitido pelo senhor Barroso. Mas mais do que isso, se ele é tão debruçado sobre os processos eleitorais, se ele é tão interessado nos sistemas eleitorais, como é que ele não sabe que esse contra-almirante, chefe da segurança cibernética do Estado, deu uma entrevista pouco antes das eleições, dizendo que o voto eletrônico é uma ameaça à democracia? E ele diz exatamente uma das razões pelas quais é uma ameaça à democracia é que os sistemas, todos os sistemas tecnológicos de hoje em dia são violáveis. Está na entrevista dele. E mais do que isso, qual é o problema que ele levanta? Que todos os resultados são contestáveis, porque a pessoa não sabe se o seu voto foi para aquele partido, se não foi, não há maneira de verificar. Portanto, o senhor Barroso fez um tweet que é uma manipulação, e isso é o homem que combate as fake news a partir do TSE. Tem um outro ponto aqui que chama a atenção. Tá? O Barroso ele diz aqui, ó, ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Ora, foi isso que eu disse no início. É totalmente livre em Portugal questionar o resultado das eleições. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Só que nós temos um sistema que é altamente confiável. Ao contrário do que acontece aqui, que é altamente contestável. Eu acho que é muito interessante ver como se manipulam as realidades. E o grave disso é que essa manipulação parte de quem? De um ministro da Suprema Corte e de um ministro do TSE.